Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio da 3ª temporada do Petcast. E a discussão agora vai ser sobre ativismo e moda, com os convidados Melissa Granado, que é cofundadora da marca Leve Rio, e Yuri Aldenhoff, fundador da marca Negro Fish, e a mediação é do Breno Guedes, graduado em Design de Moda pela UFC. Oi, gente, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou o Breno Guedes, estou aqui representando o PET, fui bolsista do PET, me formei há pouco, e essa é a minha última atividade como bolsista do PET, então eu estou muito feliz em estar aqui, dividindo esse espaço com o Yuri e a Melissa, que representam, respectivamente, Negro Piche e a Leve. Eu pensei em algumas formas de trazer como que eu poderia começar essa fala. E aí, primeiro eu pensei em introduzir os conceitos de ativismo e moda, que, ao se complementar, formam uma prática muito potente de abordagem de temas importantes. E aí a moda, como a gente conhece, em um dos seus muitos sentidos, ela diz respeito a uma massificação, uma adoção de algo novo. Eu consigo ver o ativismo nesse papel de forma muito clara, quando as marcas passam a falar sobre questões ambientais, sobre o papel, sobre as pessoas pretas, sobre corpos diferentes, o papel da mulher na sociedade. E aí depois eu pensei em falar por uma outra perspectiva. Eu pensei em falar sobre como se trata de cases. Eu pensei em falar sobre algumas marcas, para além das que a gente vai trazer aqui hoje, que trabalham essa perspectiva de questões sociais no seu dia a dia. E aí eu estava lendo uma matéria publicada na Veja, em março desse ano, que falava sobre a mudança de modelos tidos como normais para ativistas. E aí marcas grandes como Dior, Louis Vuitton, aderiram isso. E aí cabe a gente se questionar até onde isso de fato é real, no sentido de que essas marcas, por não terem esse discurso em seu seio, pode estar somente se aproveitando do discurso para lucrar. Só que eu sou um pouco positivista em relação a isso também, porque eu acredito que só o fato de elas falarem também já mexe um pouco com as pessoas, já pode contribuir com o empoderamento de minorias. Então, eu também acho válido, por mais que tenha toda essa problemática por trás, as disseminações acontecerem de temas tão importantes. E aí, por fim, eu pensei em trazer um panorama geral sobre o ativismo e a moda, que é o tema dessa mesa. A gente entende como ativismo um movimento com base no protagonismo, na representatividade, que contribui para mudanças sistemáticas. E esse ativismo, ele busca não somente resolver problemas de forma imediata, mas despertar um olhar para determinado sistema de maneira provocativa, oferecendo novas formas e percepções. A partir disso, buscar perceber estruturas e soluções para esses assuntos tão importantes. Isso tudo é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de educação em que as informações são passadas de uma pessoa para outra, a fim de alcançar cada vez mais gente, para que se promova uma consciência social. Que eu acho que esse é o ponto principal. Assim. A gente precisa de uma consciência social no que diz respeito a todas as minorias. Assim. E aí, nesse sentido, eu vejo o papel das marcas como verdadeiros educadores, comunicadores, como pessoas que facilitam, e um meio mesmo de expressão e expansão para esses debates. Mas, para além disso, eu também vejo as marcas como para além dessa questão inicial, central, que elas levantam,
para essa transformação social, eu vejo também como uma forma de tentar modificar um padrão em que as marcas foram um padrão criado lá atrás, em que as marcas somente visavam lucro em detrimento das condições sociais e ambientais. Então, eu vejo o ativismo das marcas, que o ativismo das marcas é um ato totalmente político. Foi-se o tempo em que as marcas não queriam se envolver em polêmicas, porque hoje os consumidores eles passaram a escolher as marcas também por se identificarem com essas narrativas, com essas lutas, com essas questões. Eles não consomem mais somente um produto, consomem tudo que tem por trás daquela marca. E isso a gente viu em outras mesas que aconteceram aqui na SAM. Então, isso acontece com base em uma abordagem participativa. Eu vejo isso tudo como uma abordagem participativa para empoderar, comunicar, trazer ferramentas, informações, conhecimento. E a gente tem um meio muito importante para isso, que é a internet. O poder das redes sociais dessas marcas, que as redes sociais dessas marcas têm de alcançar as pessoas. E aí, dito isso, eu primeiramente quero agradecer os convidados Melissa e Yuri por aceitarem o convite, e eu gostaria de ouvi-los, suas histórias, e eu acho que ninguém melhor para se apresentar que vocês mesmos. Então, eu passo a palavra para vocês escolhem a ordem, e muito obrigado. Oi, Breno, tudo bom? Eu sou Melissa. Primeiro, queria agradecer pelo convite. Eu sempre fico muito feliz, assim, embora fique nervosa, eu fico sempre muito nervosa quando eu vou falar, mas eu também fico muito feliz porque é um reconhecimento, né? Uma identificação que eu vejo que as pessoas têm com a marca, assim, com uma coisa que a gente idealiza, que a gente cria, que a gente, enfim, quer que as pessoas gostem de verdade. Tudo que você falou, eu super concordo também. Estava concordando com tudo que você estava falando, porque eu acho que realmente criar uma marca, ter uma marca, é muito uma questão de valores em si, das pessoas, sabe? Bom, vou começar. Eu sou Melissa, tenho 28 anos, sou formada pela Faculdade de Moda Senai CETIC, TIC do Rio. Eu fundei a marca aos 25 anos. Eu sempre trabalhei com moda, enfim, nunca trabalhei com outra coisa. Eu me formei na faculdade, eu já estava fazendo estágio em empresas grandes, continuei trabalhando em empresas grandes. Eu sempre gostei muito de moda, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar aonde eu trabalhava, no ambiente, com as pessoas que eu trabalhava, no escritório e tudo mais. Sempre foi uma coisa que eu sempre tive muito prazer em ir trabalhar. E aí, um belo dia, eu comecei a reparar que, assim, apesar de eu gostar muito do que eu fazia, as coisas começaram a não bater muito com o meu estilo de vida e meus valores como pessoa, assim. Há um tempo atrás, o pessoal não falava muito sobre sustentabilidade, né? Assim, para quem não conhece, eu acabei esquecendo de falar. Quem não conhece a Leve é uma marca de moda praia sustentável aqui do Rio. Enfim, eu fundei junto com o meu namorado, ele é meu sócio, e aí, voltando lá atrás, eu sempre trabalhei com moda, sempre gostei muito de tudo. E antigamente não se falava muito sobre sustentabilidade, era uma coisa quase, enfim, imperceptível, sabe? Eu acho que começou a falar muito sobre esse assunto há pouquíssimo tempo, assim, e foi tornando uma coisa muito grande. Mas antigamente ninguém falava sobre, e a gente enfim, não sabia lidar, não reconhecia. E eu mesma não reconhecia isso dentro do meu ambiente de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu já praticava
valores sustentáveis na minha vida pessoal, né? Então, eu sempre levei a minha vida pessoal com atitudes muito sustentáveis. E aí teve um belo dia que virou uma chave assim em mim, que eu percebi que não estava... As coisas que eu fazia no meu dia a dia já não batia mais com as coisas que eu fazia no meu trabalho. E aí foi meio que aquela chave virada assim de, cara, eu desenvolvo um produto, mas as coisas que eu vejo dentro do meu ambiente, a marca que eu trabalho e tal, começou a não bater mais com os valores que eu prezava na minha vida pessoal. E aquilo começou a me incomodar um pouco. Apesar de eu gostar muito de trabalhar lá, eu não estava gostando mais de desenvolver aquele tipo de produto, né? Porque, não batia mais com as coisas que eu prezava na minha vida. E aí foi aí que eu resolvi criar a Leve, uma marca de moda praia com atitudes sustentáveis. Eu criei a marca e passei o primeiro ano todo da marca pensando em como a gente ia conseguir ter atitudes cada vez mais sustentáveis dentro de uma empresa, né? Não é uma coisa fácil, principalmente aqui no Brasil. Os recursos são muito difíceis, né, para falar a verdade. Então, são coisas que a gente tem que batalhar muito, sabe? Tem que conversar muito, tem que entender muito. Então, a gente criou a marca e nesse primeiro ano todo eu passei estudando em como a gente ia conseguir ter essas atitudes mais sustentáveis dentro da empresa. E foi aí que eu conheci, eu já trabalhava com um tecido biodegradável, né, que é uma tecnologia brasileira, uma tecnologia muito boa, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar com eles também, por ser uma tecnologia brasileira, e poucas pessoas usam ou falam sobre isso, mas assim, é uma coisa que a gente tem que se orgulhar muito também. E aí eu já estava trabalhando com esse tecido biodegradável na marca. A gente já praticava o 1% das vendas para causas ambientais, a gente já utilizava ecobags como, sacolas, não tem uso de plásticos e nem nada disso, mas ao mesmo tempo a gente queria mais, sabe? A gente queria algum diferencial forte, a gente queria alguma coisa realmente para falar sobre o ativismo e as pessoas se identificarem de verdade, assim, tipo, cara, que maneiro isso, nossa, é uma coisa assim muito diferente. E aí a gente passou esse tempo, esse comecinho da empresa todo pesquisando sobre algum tecido, alguma coisa que fosse muito legal. E aí foi aí que eu conheci a Econil, que é uma empresa italiana, na verdade, é um tecido italiano, não vendia aqui no Brasil, né? Não vende aqui no Brasil. E aí a gente passou esse um ano todo conversando, tentando entender como que a gente ia trazer esse tecido para cá. E aí a gente conseguiu, depois de 10 meses de luta, batalha, a gente conseguiu trazer aqui para o Brasil. A gente foi a primeira marca de beachwear brasileira a usar tecnologia Econil. A tecnologia Econil é um tecido feito de resíduos resgatados dos oceanos e aterros sanitários. Então, assim, ela recolhe rede de pesca e todos os tipos de nylon descartados no oceano. E para tentar explicar um pouco melhor, um nylon virgem, ele precisa da extração de petróleo para, enfim, transformar tudo nylon e formar o poliéster, a poliamida em si. E o nylon regenerado, ele não precisa da extração do petróleo, né? Então, assim, ele já pula uma etapa, já diminui a emissão de CO2, assim, pela metade. Então, além dele não extrair o petróleo da natureza, que é uma coisa já muito legal, ele cura e restaura os oceanos, né? Porque ele recolhe toda rede de pesca, assim, e transforma num novo tipo de nylon, que se chama o nylon regenerado. Então, eu fiquei muito encantada com esse trabalho deles. E aí a gente conseguiu trazer para o Brasil, e a gente usa desde então. Na verdade, quando a gente descobriu, ele é um tecido caro, assim, na verdade, porque a gente compra em dólar, a gente tem que importar para cá.
Então, foi meio que um risco muito grande nosso. Então, assim, apesar de eu querer muito trabalhar com ele, e assim, eu queria investir muito nisso, a gente não sabia como ia ser o retorno das pessoas, sabe? A empresa era muito nova, a gente só tinha 1 ano de mercado. Nós ainda somos novos, né? A gente só tem 3 anos, mas assim, graças a Deus deu tudo certo. A empresa era muito nova, eu não sabia se as pessoas iam se identificar tanto quanto eu me identificava. Então, assim, eu não sabia se as pessoas iam dar valor àquilo tanto quanto eu dava valor, porque eu queria muito trabalhar a moda como essa forma de comunicação mesmo, de mostrar, assim, eu acho muito que, para mim, né, no caso, eu que trabalho com isso, eu acho que moda é muito a minha voz de fala, sabe? É muito o que eu quero falar através do meu trabalho, da minha arte. Então, assim, eu queria muito que as pessoas se identificassem com o que eu me identifico. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia se aquilo ia dar certo, né? Era uma coisa, assim, muito nova. A primeira marca no Brasil a usar esse tipo de tecido. E aí, a gente resolveu arriscar mesmo assim. Eu imaginava que ia dar certo, eu queria que desse certo, então a gente resolveu arriscar. E, assim, o retorno foi inexplicavelmente positivo, assim. Já na primeira coleção, a gente já saiu na Vogue, a gente saiu na Glamour, no Caderno Ela, assim, que são canais de moda, para quem acompanha, né, são canais de moda muito reconhecidos. Então, eu fiquei um pouco em choque com isso. Ou seja, foi uma aceitação muito boa, muito positiva. Eu sabia que, assim, de alguma maneira, eu estava impactando as pessoas também, sabe? Então, resumidamente não, porque eu já falei bastante, né? Mas, assim, essa é mais ou menos a história da Lévia. É como eu tento trabalhar o ativismo dentro da nossa empresa, né? Na verdade, é uma coisa que eu prezo muito, que são as causas ambientais, então é uma coisa muito forte dentro da empresa. Espero que vocês tenham gostado e se identificado também. É muito interessante que há 3 anos você já estava pensando nisso, e claro, é necessário. E hoje a gente vê que essas discussões elas estão muito mais amplas, assim. Se a gente para olhar nas nações mesmo, em relação a países, as coisas que vêm acontecendo no planeta com relação ao meio ambiente são gritantes e cada vez mais as pessoas estão acordando para essas questões. Eu acho muito massa. Muito obrigado pela partilha, Melissa. Obrigada, Brena. Eu acho isso também, eu acho isso muito engraçado, porque na minha época, assim, que eu trabalhava em empresa grande, assim, eu trabalhei num dos maiores grupos de moda do Brasil e ninguém falava sobre isso. Na minha faculdade, ninguém falava. Eu fico muito feliz hoje que na faculdade tem essa comunicação que na minha época não tinha. Hoje em dia, eu até estava conversando eu fui dar uma palestra e estava conversando com uma das minhas professoras, que ela estava, né? E aí eu estava trocando com ela e eu falei assim, cara, na nossa época não tinha matéria de meio ambiente que hoje em dia tem, não tinha matéria de tecidos tecnológicos, era só os tecidos convencionais e que hoje em dia tem. Então, assim, parece que não tem muito tempo, assim. Então, parece que já foi uma coisa muito antiga, assim. Hoje em dia, eu não consigo mais imaginar uma pessoa criando uma marca do zero ou alguma marca que já exista que não fale sobre esse assunto. Então, assim, quando eu viro a nossa chave, se transforma uma coisa muito no passado, né? Mas, na verdade, não é no passado, é um passado muito recente ainda, né? E cada vez mais recente. Porque a sustentabilidade está aí para o futuro como, sei lá, as formas de vida, de forma geral. Eu acredito nisso também. Eu, assim, não consigo imaginar mais uma marca começando do zero, sem ter nenhuma pegada ou sem, enfim, falar um pouco sobre isso. Para mim já é uma coisa muito... Não sei se é porque eu trabalho muito com isso, mas para mim se transformou uma coisa meio antiga, sabe? Agora eu passar a palavra para o Yuri, para ele partilhar com a gente
sua história, história de marca, história pessoal, enfim. Fica à vontade, Yuri. Oi, gente, boa tarde a todas, todos. Eu me chamo Yuri Aldenoff, sou um homem negro, cis, gay, ariano, tenho 25 anos, sou formado em gastronomia, sou filho de costureira, sou produtor cultural. Eu, na verdade, não tenho formação em moda, nunca fiz nenhum curso ou graduação. A experiência que eu tenho ela é bem empírica mesmo, ela é da minha experiência. Eu vou falar um pouco da minha vivência dentro da Negro Piche, de como ela surgiu. A Negro Piche ela surgiu em 2017. A Negro Piche é uma marca formada por pessoas pretas. Hoje sou eu e minha mãe. Ela é minha sócia. Eu fundei junto com meu namorado na época. A gente continuou o namoro, mas a gente terminou a sociedade, porque um dos dois tinha que acabar. A gente não conseguiu manter os dois. Um dos dois tinha que terminar. E hoje Aí falando um pouco, me perdi. Fui brincar e tá aí, me perdi. A Negro Piche ela surgiu em 2017, a gente montou ela juntos como uma forma, na verdade, foi uma brincadeira, sobrou um tecido de um figurino dele do teatro. E eu fiz uma camisa, os amigos começaram a perguntar de onde era essa camisa, de onde era a camisa. Eu disse que estava vendendo, não tinha uma camisa, não sabia quanto é que custava o tecido, não sabia nada. Mas era filho de costureira, né? Era filho de costureira e qualquer coisa eu dizia. E sempre fui empreendedor, então para mim, eu sempre vendi tudo. Vendi caneta, vendi lapiseira, vendi adesivo na escola, já vendi sutiã, já vendi muita coisa. E nisso a gente acabou decidindo fazer 5 camisas para colocar no hall do teatro Dragão do Mar, na apresentação que ele foi fazer. Era um espetáculo que se chama Iroko, a Grande Árvore, e conta a história de um orixá. E a gente fez essas 5 camisas, colocamos para vender, só que fizemos infantil e as crianças não gostaram. A gente acabou que os pais ficaram apaixonados. Quando foi no final de semana seguinte, porque o espetáculo estava em temporada, a gente fez as peças para os adultos. E acabou que foi rolando. A gente vendeu, o dinheiro que foi entrando, a gente foi comprando mais tecido e produzindo, e a gente começou a fazer uma ação bem legal, que a gente pegou lata de leite ninho em sucata, higienizávamos, limpávamos ela inteira, e colávamos o restante dos tecidos, porque a gente via o tecido sobrando e não sabia o que fazer, né? E a gente começou a fazer, era 5, 10 latinhas no máximo, porque a gente estava começando, não era... A gente começou despretensiosamente, não pretendia virar assim, um negócio, a gente não pretendia viver da Negro Piche. E nisso a gente começou a ganhar um espaço, o pessoal adorava comprar para presente, porque vinha numa latinha, era um presente super diferente e tal. E era tudo estampado, cada camisa a gente comprava, de cada tecido a gente comprava 1,20 m, que era para fazer uma camisa. Então, se você quisesse aquela camisa em outro tamanho, ela não tinha. Você tinha que escolher entre o que tinha. Foi assim que começou. E a gente começou a ser convidado para estar nos espaços culturais dos amigos, a sede dos grupos de teatros, os equipamentos culturais da cidade, Porto Iracema das Artes, o antigo Sesc Iracema, que hoje é Porto Dragão, o próprio Dragão do Mar. E nisso foram se passando 6 meses. E eu trabalhava num negócio só de bolo, né? Numa confeitaria. Estava chefiando lá, mas aí eu senti que eu não conseguia mais. Assim, eu precisava dedicar o meu tempo à Negro Piche. A Negro Piche, ela não foi pensada, como eu já falei, mas ela foi crescendo, me absorvendo, e de repente eu me vi assim, completamente dela. A Negro Piche, quando ela surgiu, eu estava num processo de me entender enquanto homem preto, enquanto homem periférico, enquanto um homem em uma relação gay abertamente. Então a Negro Piche, ela vem trazendo tudo isso, ela vem trazendo toda essa carga dessa jovialidade que está começando, né? E que quer jogar tudo isso para o mundo. Então a Negro Piche, ela foi fazendo isso aos poucos. Ela nasceu dessa vontade, né? Dessa resistência. E a gente, com 6 meses, tinha crescido assim, de uma forma que a gente nunca tinha imaginado, porque a gente não teve investimento. A gente investiu R$100, e foi o que eu investi na Negro Piche até hoje. Nunca fiz um empréstimo, nunca tirei mais nada do bolso. Foram R$100, e esses R$100 foram trabalhando, foi vendendo.
E hoje a Negro Piche, ela tem uma loja física na Praia de Iracema, né? E com 6 meses, ele decidiu sair da marca, o meu sócio. Ele quis sair porque ele é um homem branco e entendeu que talvez dentro da Negro Piche não era o espaço. Talvez a marca não se tornasse coerente em algumas questões. E eu chamei minha mãe para ser minha sócia, e hoje ela está aí junto comigo há 3 anos e meio. A chegada dela foi muito importante, porque ela é costureira, trabalhou em grandes empresas daqui de Fortaleza. Ela trabalha desde os 15 anos na parte de moda. Hoje ela tem 51. Então, ela tem uma certa experiência, também não tem formação, uma formação acadêmica, uma formação de curso profissionalizante, não. Mas a gente vem fazendo com muita vontade e muito desejo. A gente começou a participar de feiras de economia criativa. A gente começou a ser convidado para participar das lojas colaborativas. Com 2 anos, a gente foi convidado para abrir a nossa loja física, porque eu digo que tudo aconteceu como, dentro da minha fé, como os orixás queriam que acontecesse, como tinha que acontecer. A Negro Piche, ela não foi procurar um ponto para abrir a loja. O ponto, ele apareceu. Realmente, o dono do ponto era cliente nosso, foi na nossa casa para comprar, porque a gente não tinha uma loja. A gente tinha as lojas colaborativas, mas ele gostava de comprar com a gente. Ele gostava do atendimento comigo e com a minha mãe. Então, ele foi na nossa casa para comprar e disse, tem um ponto para alugar. E eu vejo vocês lá. Vamos visitar, vamos negociar, eu quero vocês lá, independente da condição. E a gente conseguiu negociar. Até hoje, a Negro Piche tem um valor extremamente acessível de aluguel, porque é um desejo dele que a Negro Piche esteja na Praia de Iracema. E foi uma inauguração assim, incrível para a gente, porque a gente conseguiu trazer artistas pretos da cidade, a gente conseguiu trazer gente preta para a Praia de Iracema, que é um bairro nobre da cidade, onde ele é repleto de pessoas brancas, porque normalmente as pessoas brancas estão nesse local de privilégio, elas estão nos bairros nobres da cidade. Então, a Negro Piche traz a periferia para a Praia de Iracema. Apesar de... Eu sempre coloco isso porque a Negro Piche, ela, apesar de ser uma marca preta, ela não é... A grande maioria das pessoas que consomem a Negro Piche não são pessoas periféricas ou pessoas pretas. A gente trabalha para que isso aconteça. Mas não é. Mas a gente conseguiu ir construindo uma história muito legal na Praia de Iracema, com a Negro Piche, com o movimento da cidade. No meu ponto de vista, a Negro Piche, ela é a primeira marca a ter um posicionamento efetivo dentro da cidade. Existem marcas periféricas e pretas na periferia, mas que ainda não tinham conseguido alcançar o espaço que a Negro Piche conseguiu. E tinha marcas de pessoas pretas na cidade, que são marcas bem desenvolvidas, marcas extremamente importantes para a moda local, mas que não exatamente consegue se posicionar efetivamente sobre questões políticas, sobre questões sociais, e eu acho que dentro da Negro Piche a gente consegue fazer isso da melhor maneira que a gente acredita ser, né? A gente está no processo ainda de construção. Hoje a Negro Piche ela tem apenas 4 anos, mas acho que a gente já conseguiu chegar em locais bem interessantes. Para mim, uma das coisas que me emocionou muito foi quando a Negro Piche saiu numa matéria do Portal UOL, entre as 9 marcas brasileiras de pessoas pretas, de empreendedores pretos, a serem vistas em 2021. Então, estar nesse local, estar numa matéria que coloca Isaac Silva, que coloca Ana Paula Xongani, que coloca Baobá Brasil. Quando eu li isso, eu comecei a chorar. Assim, isso me emociona. Todas as vezes que eu falo para alguém sobre isso, isso me emociona, porque pensar uma pessoa preta de periferia, que não tem formação em moda, que não fez nada de formação, chegar nesse local através de um trabalho muito natural, não foi planejado, não foi pensado. Chegar nesse espaço é muito importante. Hoje a gente tem a loja física, a gente está numa loja colaborativa aqui em Fortaleza, a gente está numa loja colaborativa em São Paulo, e a gente vem ocupando todos os espaços que a gente pode ocupar.
A gente aceita normalmente participar da maioria das feiras e eventos que chamam a gente tenta fazer parceria com artistas, com pessoas pretas que estão querendo se divulgar. Pra gente é extremamente importante o empoderamento, a visibilidade, a ancestralidade. Para mim, um dos pontos mais importantes também é inspirar outras pessoas pretas e outros empreendedores que estão começando a iniciar, porque eu fico pensando que a pessoa preta ela já é ativista quando ela empreende. Empreender para uma pessoa preta já é ativismo, porque o nosso corpo ele já é político, ele já é um corpo que está vivendo do ativismo. Assim. A gente está o tempo todo nessa luta. Essa luta ela é constante. A partir do momento que nós nascemos, essa luta ela é constante. A partir do momento que eu me coloco aí num local que socialmente não podia pessoas, não aceitavam pessoas como eu, o meu corpo ele já é político naquele espaço. Então eu acho que a gente está o tempo todo nesse movimento, mas a gente ainda se sente muito inseguro. Eu aqui, quando fui convidado, quando Israel entrou em contato comigo, eu fiquei assim, eu vi a mensagem e fico sempre nessa onda de tipo, gente, mas como é que eu vou falar num evento com várias pessoas da moda? O que é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Se vocês riem, eu tô rindo também. Mas é sério, é muito sério, porque eu sou muito inseguro nesse local. A gente fala de empoderamento, a gente fala de ocupar espaços, mas também é um local de insegurança, porque a gente não... Eu não vi muitas referências de pessoas como eu nesses locais. Eu não vi referências de pessoas pretas na televisão dando entrevista. Eu não vi referência, a não ser nos noticiários de crime. Assim, é onde você vê a mídia colocando pessoas pretas. Mas a mídia, normalmente, a não ser em novembro, ela não coloca pessoas pretas em destaque. Então, e também isso cria uma insegurança, né? Para que a gente ocupe alguns espaços. Mas mesmo com toda a insegurança, eu sempre aceito os convites, porque eu acho que é importante, porque eu acho que é também aceitando os convites que eu vou conseguir, em algum momento, ter uma fala segura, conseguir ficar tranquilo para falar. Estou falando aqui, todo me tremendo por dentro, por fora também, mas estou aqui e aceitei esse convite. E é isso, eu acho que foi isso, acho que é o que eu posso falar, assim, de antemão, mas estou aberto aí para perguntas, para o que vocês queiram saber um pouco mais. Agora, a professora Francisca pediu para falar, então, se ela pede, a gente obedece. Breno, não faz isso, o povo não me conhece, vai pensar que eu sou feitora, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, principalmente Melissa e Yuri, né? Já aproveito e agradeço em nome do PET Moda, o fato de vocês terem aceito conversar com a gente hoje. Acho que vocês trouxeram ótimas reflexões e que fazem mesmo a gente cada vez mais pensar fora da nossa bolha, né? Pensar como a gente, e aí eu vou falar dessa bolha, né, por não ser negra, Yuri, mas não é por isso que eu não, né, por eu não ser negra que eu sou cega, né? Então, eu acho que já quero dizer logo de cara que você fala muito bem, né? Não precisa ficar com medo e nem nervoso, porque, embora a gente sempre fica, né? Eu também fico, mas você é muito seguro no que você diz e no que você faz, né? Exatamente porque o que você faz é a sua verdade, né? Assim como a Melissa traz a verdade dela e assim como cada um de nós tem a nossa, né? E aí, o que eu quero falar é a respeito dessa questão da moda como ferramenta de subversão e como ferramenta política, né? Em qualquer uma das verdades que a gente escolha defender. Então, a Melissa fala da questão ambiental, né? O Yuri fala da questão identitária, mas os dois convergem exatamente para esse lugar de força que a moda tem e de alcance, né? Porque talvez, se não fosse através da moda, né, o Yuri nunca tivesse conseguido chegar onde a marca dele está hoje, né? Ou ele talvez não tivesse conseguido se colocar nessa questão pessoal mesmo de se afirmar no mundo como uma pessoa preta.
e assim a Melissa, né? A questão ambiental, que é uma coisa tão falada e que dela depende a nossa sobrevivência no planeta, mas que muitas vezes, né, em nome do ganho, em nome do lucro, isso acaba ficando no segundo plano. Então, o que eu quero perguntar para vocês, além de fazer essa reflexão, né, e agradecê-los por trazer isso para a gente, é falar um pouco de como vocês chegaram nesses nomes das marcas, porque está muito óbvio que as pessoas falam assim, né, principalmente jornalistas de moda, o DNA da marca, né? O DNA não é o DNA da marca, no caso de vocês. Vocês são a própria marca, né? O negócio está completamente imbricado na existência de vocês. E é por isso, talvez, que tenha tanta força. Porque é tão verdadeiro, porque é onde vocês, de fato, se colocam. Né? A vida de vocês não tem sentido, fica óbvio para quem escuta vocês falarem, sem essas marcas. Né? É um negócio que fazer essas marcas foi conseguir estar no mundo, né? Conseguir encontrar esse espaço na vida. E além dessa questão do nome, como pensar, e aí vocês fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem, porque eu acho que o nome, né, vai ter a ver com isso, com essa proposta de estar no mundo, mas como pensar essa questão do ativismo também para além da moda, né? Porque a moda é como se fosse a vitrine do ativismo, e a gente já discutiu isso aqui em outra mesa ao longo da semana, como está na moda, como o ativismo está na moda, né? Então, como ocupar esses outros espaços que a marca de vocês abre, né? Porque é como se a marca, para mim, fosse a porta de entrada. E a partir daí a gente vai conseguindo chegar nas questões mais profundas, né? Então, se vocês puderem falar um pouco sobre isso, eu agradeço. Obrigada, Francisca. Eu posso falar também. O Yuri, se ele quiser falar junto comigo também, a gente pode trocar junto. No meu caso, o nome da Leve, hoje em dia eu nem sei mais se é tanto assim o DNA, assim, quando a gente criou o nome, eu acho que assim, eu sempre quis falar sobre sustentabilidade e tal, mas eu não imaginei que ela fosse ficar tão forte assim dentro da marca, sabe? Quando eu fundei, a gente falava assim, a gente tem que fazer um produto. E também ele tem que ser sustentável, porque é uma questão de lógica, né? Tipo, isso já estava na minha cabeça, sabe? E hoje em dia, eu acho que a sustentabilidade, até eu acho que uma forma como o ativismo mesmo, ela fala mais alto do que o próprio produto em si. No nosso caso, assim, no caso da Leve. Mas quando a gente fundou lá atrás, eu não imaginava que eu fosse querer trabalhar tanto em cima disso, que eu fosse querer falar tanto sobre isso. Então, assim, o nome da Leve em si, ela vem de leveza, né? É uma marca, enfim, que ela engloba a natureza, e natureza fala sobre leveza, fala sobre vento e reflexão do mar, que é uma coisa que eu sinto muito quando eu estou em contato com a natureza, assim, eu e o Rafael, né? Que é o meu sócio, e meu namorado, a gente gosta muito de estar em contato com a natureza, então, assim, isso sempre trouxe uma leveza para o nosso dia a dia. Então, foi isso meio que por isso que a gente trouxe o nome da Leve. Mas eu não sei, hoje em dia eu fico pensando, eu não sei se ela retrata muito, esse nome retrata muito uma coisa de sustentabilidade, não sei, eu acho que é mais o que a gente estava sentindo na época que a gente fundou, né? Eu esqueci sobre a segunda pergunta, eu falo pra caramba. É sobre a moda ser a porta de entrada para a reflexão das coisas, de outras coisas mais profundas, né? De temas mais delicados e necessários. Sim, concordo com isso também, é óbvio, tanto que quando a gente, foi o que eu falei, quando a gente fundou a marca, eu achava que a gente fosse colocar a sustentabilidade como uma coisa básica, assim, o básico de toda marca tem que ser assim. E na verdade não, a gente trabalha em cima disso para a pessoa, para mostrar mesmo, assim, exatamente o que eu falei lá atrás. Eu acho que a moda, para mim, é uma coisa muito de voz de fala, assim, e para o Yuri também, com certeza, são coisas que a gente acredita
e que a gente quer que os outros acreditem também, e que por um lado positivo, né? Então, assim, eu acho que, quanto consumidor, quando ele vai... o porquê da moda, né? Quando ele vai comprar, por exemplo, sei lá, 2 camisas brancas, aquele exemplo das 2 camisas brancas, ele pode escolher entre qualquer uma das marcas, porque o produto é o mesmo. Só que quando ele compra, ele sabe o que ele está comprando, então ele gosta de vestir aquilo que ele se identifica, né? Então, assim, ele pode comprar uma camisa branca dessa marca que ele zero se identifica, e ele pode comprar a mesma camisa, assim, o shape da mesma camisa branca de uma marca que ele fala assim, cara, essa marca tem tudo a ver comigo, ela fala sobre tudo que eu prezo. E, com certeza ele não vai escolher comprar da outra. Então, assim, eu acredito que a moda fala muito sobre isso, sobre o que cada consumidor, o que cada pessoa preza com os seus valores pessoais de vida, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Só antes do Yuri responder, deixa eu só fazer uma parte, Breno, por favor. Porque você está falando isso, Melissa, assim, eu acho que a gente que de alguma forma procura estudar ou se informar um pouco mais, né? Porque a gente que está nesse universo, eu como professora, os meninos que estão aqui como estudantes, vocês como proprietários de marcas, ativistas, né? E que têm um propósito no mundo, não é simplesmente o propósito de consumir. A gente tem a obrigação de, muitas vezes, informar isso para as pessoas. E aí vou dar um exemplo rápido. A minha cunhada, uma vez, comprou umas roupas da China, desses sites da vida. E aí eu não sabia, eu estava na casa do meu irmão e o negócio chegou, e aí ela disse, comprei da China, bem baratinho. Aí eu automaticamente falei assim, aqui no Ceará, Melissa, a gente tem uma forma de falar que é assim, mulher, né? Mulher, você fez isso. Aí eu peguei e falei assim, mulher... Você comprando cor da China, as crianças lá com os prendedores de roupa nos olhos para poder fazer isso aí, não sei quantas horas sem dormir, passando fome e tal, e você podendo comprar das marcas locais, ou que não poluam, ou não escravizam ninguém e tal. Ela ficou tão impactada por ignorância mesmo, que ela não conseguiu mais usar a roupa que ela tinha acabado de comprar. Aí eu peguei e reforcei e disse assim, você comprou, gastou, escravizou e ainda não vai usar. Uhum. Porque agora você tem exatamente, né, essa clareza do que essa roupa é. Então, eu acho que a gente tem esse papel. Eu dizia na mesa de quarta-feira que a gente tem a obrigação só de mudar o mundo, né? E eu digo isso para os meus estudantes. Porque é essa a nossa missão aqui. A gente não tá... Eu não acredito que a gente está aqui simplesmente para passear, para comer, dormir, pronto, e namorar e ficou tudo lindo. Né? Então, o negócio é bem mais profundo, né? Sim, com certeza. E é exatamente isso. Eu acho que a questão da sustentabilidade em si não é só sobre meio ambiente, não. Ela engloba muita coisa, assim. A mão de obra, principalmente, é uma coisa assim, que a gente preza muito, muito. Eu já prezava isso na minha vida pessoal antes de criar a marca, né? E com certeza coloquei isso na história da marca também. Mas que eu acho que todo mundo deveria se identificar também, mas é porque, assim, eu não sei se é uma questão muito falada, eu acho que hoje em dia fala mais sobre a questão da mão de obra, mas eu acho que antigamente sabia um pouco de mão de obra escrava, assim, mas não era tão falado, mas eu acho que hoje as pessoas têm mais esse conhecimento e estão se identificando mais com marcas locais, por essa questão também, né? Rapidinho, Yuri. Só para complementar a fala da Melissa, eu acho que isso diz muito também sobre esses impactos da cadeia como um todo, né? Porque quando a gente para pensar em moda, a gente faz parte de um sistema que polui horrores. Então, pensar em sustentabilidade é muito mais fundo do que o que a gente imagina. Sim. A indústria da moda é uma das que mais poluem, né, na verdade. Prontinho. Vou começar aqui a falar um pouquinho sobre como surgiu o nome da Negro Peixe. Como eu comentei com vocês, a Negro Peixe ela surgiu, eu estava de 20 para 21 anos, eu acho, não lembro, acho que eu tinha acabado de fazer 21.
E eu estava num processo de me reconhecer mesmo enquanto homem preto, periférico. E ela surgiu, a marca surgiu, a gente fez as 5 camisas, mas ainda não existia o nome nesse momento, né? Esqueci de contar esse detalhe. Não tinha um nome ainda, porque não era algo planejado, não era algo pensado, não tinha sido, vou montar uma marca de roupa e tal. Não, a gente achava que ia montar, fazer as 5 camisas, ia vender no hall do teatro e ok, acabou, não precisa de um nome. Não precisa de um... Não precisa. Aí a gente foi vendo que o negócio foi ganhando corpo, o negócio foi... A gente foi entendendo... Quando a gente expôs da primeira vez, a gente não tinha nenhum arara de roupa. A gente expôs aqueles cabideiros de colocar chapéu, colocar casaco. A gente levou um cabideiro daquele, colocou as camisas e pronto. Aí a gente decidiu que... Eu decidi, não, vamos ver até onde é que vai. Aí a gente sentou no chão da casa, colocamos Maria Bethânia, tomamos uma cerveja... E a gente começou a pensar sobre, assim, né? E eu comecei a falar, do nada foi surgindo assuntos e chegou em como era ser uma criança preta numa escola de periferia, né? Uma escola particular, onde a grande maioria era pessoas brancas, tinham pessoas pretas, mas o que era ser uma pessoa preta na escola, né? Era sempre ser apelidado pela minha cor, não por outra coisa. A minha cor era o que vinha primeiro, né? Quando se vinha um apelido ou uma ofensa ou qualquer coisa, naquele momento que chegava primeiro para eles me ofender, era a minha cor. A minha cor era como se fosse algo que eles fossem... E naquele momento me ofendia mesmo, porque eu era uma criança, eu não sabia o que era. Essa discussão que se tem hoje não tinha na minha escola, nunca teve na minha família. Somos uma família de pessoas pretas, mas que nunca discutimos sobre o que era não ser uma pessoa preta. Né? O que éramos ser a única família preta numa rua, né? Ou a família mais retinta, porque talvez não éramos a única família preta, mas éramos a família que não tinha como dizer que não era negro, né? Não tinha como dizer, não, é pardo, não, é moreno, não, é preto mesmo, assim. E eu sou talvez a pessoa menos retinta da minha família, uma das pessoas menos retintas, sou uma das pessoas com menos fenotipos. O meu nariz, ele é mais afilado, o meu cabelo, ele é ondulado, da minha família inteira é crespo. E o que era ser essa criança, né? E foi pensando nesses apelidos que surgiu o Negro Piche. E acho que quando o Negro Piche surgiu, ele surgiu como uma afirmação. Ele deixou de ser um problema e ele se tornou a solução, assim. Ele realmente se tornou um nome afirmativo. Sim, sou negro, e aí? Se você quiser me ofender, vai ter que usar outra coisa. Hoje, dentro do meu conhecimento, a minha cor, ela não é motivo para me ofender. Você vai ter que pensar em outra coisa. Então, foi meio que assim que foi surgindo o nome Negro Piche. Tanto que nosso primeiro cartãozinho de visita que a gente fez uma gráfica rápida. Foi tipo, a gente criou o nome, vamos colocar umas etiquetazinhas nas camisas e foi numa gráfica rápida de 20 minutos, que criou uma logozinha, a gente fez um cartãozinho, colocou o telefone, e isso durou por mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de marca. A gente no Shopping Guatemi, numa loja colaborativa, e com um cartãozinho que tinha sido feito numa gráfica rápida, por uma pessoa que eu não conheço, não sei o que é que ela fazia ali, foi assim que meio que surgiu a Negro Piche. E quando ela surge com esse nome, ela se posiciona, né? Ela chega se posicionando, ela chega dizendo. Então, ela me cobra também falar sobre isso, né? Porque não é só dizer que sou uma pessoa preta, mas o que é que essa pessoa preta passa, o que é que essa pessoa preta precisa, né? O que é que eu posso fazer pelas pessoas pretas da minha cidade, do meu país, né? O que é que eu posso dar de resultado? Como é que eu posso empoderar essas pessoas para que talvez crianças pretas de amanhã não passem pelo que eu passei ontem, né? Como é que a gente constrói isso junto, né? O que é que a Negro Piche, quando ela usa esse nome, porque a gente usa a gente usa uma discussão, né? Porque quando a gente traz esse nome, a gente usa essa discussão. Então, algo a gente tem que construir junto. Eu não posso só usar da causa para que eu ganhe dinheiro e que as minhas costureiras ganhem dinheiro, mas e todo o resto? O que é que acontece, né? O que é que acontece com todas essas pessoas? Não é só falar sobre mim, é falar sobre um todo, né? É falar sobre pessoas pretas, não falar sobre o Yuri. Apesar de que eu digo que o Yuri hoje, ele é
Onde eu chegar, ele é o Yuri da Negrupiche. Em alguns momentos isso me incomoda um pouco, assim, né? Chegar num canto, esse daqui é o Yuri da Negrupiche. Não, tem horas que eu quero ser só o Yuri. Eu quero chegar num canto e ser só o Yuri. Ser da Negrupiche, ser o fundador da Negrupiche me abriu muitas portas. Tem cantos que talvez eu nunca tivesse sido convidado, talvez eu nunca tivesse sentado em algumas mesas de bar com algumas pessoas importantes, se eu não fosse o Yuri da Negrupiche. Se eu fosse só mais uma pessoa preta, eu não teria estado naquele local. Mas não, eu era o Yuri da Negrupiche. E como é que eu trago outras pessoas pretas para sentar junto comigo naquele espaço? Né? Como é que eu faço que outras pessoas pretas ocupem espaços que antes elas não ocupariam, né? E vem a coisa do empoderamento que eu acho super importante falar. As minhas primas nunca tiveram seus corpos como referência. Minha irmã, minha mãe. E com a coisa da pandemia, a gente olhando muito para si, olhando muito para dentro, e também com uma pouca liberdade de fazer ensaios, de fotografar, elas tiveram que começar a criar coragem, porque eu comecei a dizer, gente, eu preciso fotografar. Vocês vão ter que criar essa coragem. E hoje eu tenho 2 primas e a minha irmã que fotografam sempre para Negrupiche e que elas se saem super bem, ficam super à vontade. Quando saem as fotos, elas ficam super felizes, saem colocando no Instagram delas e publicam. E 2 me relataram de uma mudança extrema, assim, na autoestima, de entender o seu corpo como um corpo belo, como um corpo que serve para a fotografia, que serve para ser admirado. E quando elas me falaram isso, foi um momento de muita emoção, assim, né? Nesse momento eu entendi qual era o sentido, sabe, da Negrupiche. Que não era só produzir roupas e vender, não, era também de empoderar pessoas pretas, de que seus corpos fossem vistos como belos, como referência, como inspiração. E é mais ou menos isso, acho que é o que eu consigo falar nesse momento. Breno, só uma parte, Breno, só para terminar, Tá. já deixa eu falar. Assim, porque quando você fala, Yuri, ressignificação do nome, esse lugar da ressignificação também é um lugar da inclusão, né? Então, o que era subversivo, né, passa a ter uma outra conotação. E aí, quando você fala, eu fico pensando em todas as crianças que não tinham, por exemplo, bonecas pretas para poder se sentir representadas, né? E aí, várias outras coisas que a gente poderia citar aqui, né? Mas o que é legal é porque na sua marca tem essa coerência a partir da história, né? Que nessa ressignificação encontra o seu lugar, né? Que aí é um lugar que era antigamente de exclusão e passa a ser de inclusão no momento em que essa afirmação acontece através da marca e, claro, né? A partir de você em primeiro lugar. Então, sou sua fã já e eu vi seu Instagram e aquelas coisas que a gente não vai nem falar gravado, mas a inveja de um abraço seu que tem lá, e meia, viu? Eu queria comentar mais ou menos isso que a Fran falou, assim. Quando a gente para pensar no povo preto mesmo, diz muito sobre uma questão de ter acesso a coisas. E aí, partindo disso, eu vejo a Negrupiche como uma forma de... E voltando para a minha fala inicial, essa coisa da representatividade, de as pessoas conseguirem se ver em algum lugar. Olha onde você chegou e onde que tua voz chega, assim. Você saiu numa revista, você é chamado para conversar com pessoas, você é chamado para eventos. Então, esse tipo de representatividade já diz muito sobre a tua luta, assim. É uma narrativa muito fechada, é uma narrativa muito sua própria, e quando você fala sobre essa questão da ancestralidade, isso é muito claro o tempo todo, porque a tua marca é feita por ti e pela tua família, e aí parte de uma mãe, que todos são pretos, e que chegaram onde chegaram e mostra outras pessoas que têm outras pessoas pretas, que as pessoas pretas também podem chegar nesse lugar. Eu acho isso incrível, assim, também sou fã, e
partindo disso e das coisas que a Melissa levantou, a gente pensa sobre uma questão de público, né? Partindo para esse público que consome vocês, que seguem vocês e tudo mais. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês fazem e fizeram, ou, enfim, para educar ou reeducar esse público, no sentido das mensagens que vocês levam através das redes, nas mensagens que vocês levam através das peças, como que vocês pensam essas ações para uma educação dos consumidores? Eu sempre começo, né, Yuri? Se quiser, pode falar também. Cara, então, tô brincando, posso começar? Eu não sei se é uma questão de... Eu não sei... Eu sou, apesar de tudo, eu sou uma pessoa bem insegura, assim, na verdade. Parece que não, parece que eu sou super... ativista, ambiental, não sei o que, não. Mas eu sou muito insegura se as pessoas vão gostar, se as pessoas estão se identificando, se é isso mesmo. E sempre acaba sendo muito positivo. Não sei se é porque a gente passa a maior verdade das nossas vidas, né? Isso é uma questão de verdade própria, assim. Então, acho que as pessoas acabam se identificando. Mas, da minha personalidade, eu sou uma pessoa insegura. Mas, então, eu não sei se é uma questão de conseguir passar como uma educação, assim. Eu acho que é mais como identificação, sabe? Identificação do que eu acredito ser positivo, do que eu acredito ser benéfico, e que as pessoas consigam se identificar com isso também, sabe? Todas as nossas coleções, a gente trabalha sobre algum assunto, sabe? Não é uma questão, não é uma coleção, tem que lançar uma coleção porque tem que lançar uma coleção com produtos novos. Não, a gente espera, a gente cria um tema, a gente cria um assunto que possa ser trocado com outras pessoas, sabe? Algum assunto que esteja no dia a dia. Por exemplo, quando a gente criou a coleção com a Equanil, né, da rede de pesca, ela se chamou Cura, né? Para falar sobre a cura dos oceanos, que a gente precisava falar sobre isso. Então a gente trouxe rede de pesca que a gente mesmo tirou. Eu e o Rafael, a gente foi lá na peixaria, sei lá, um lugar que a gente foi, e aí a gente perguntou, cara, o que vocês vão fazer com isso? A gente pode pegar, e a gente usou essa própria rede de pesca, a gente trouxe para compor assim, as fotos, e que as pessoas, na hora que batessem o olho nas fotos, cara, o que será que eles estão querendo falar com isso? E aí sim, começar a entender o que a gente estava querendo falar através daquela coleção e, por consequência, o que a gente estava querendo falar com a marca em si. Então, assim, às vezes eu não sei se a gente traz a marca como educação, tipo, você tá errado, você tá certo, porque eu acho que, assim, quem tem que julgar as suas próprias escolhas é cada um sabe o que é certo e errado. Então, assim, eu não gosto de falar, você não faz isso, então você tá errado. Não, eu acho que pelo contrário, se você gostou disso, que você se identifique com isso e que você passe a adquirir, assim, por si só. Tanto que quando a gente nunca fala julgando as pessoas, assim, na comunicação da Leve, do Instagram, do site, tudo. A gente nunca fala, por que você não fez isso? Por que você não faz isso? Pelo contrário, a gente mostra os dados, a gente fala, a gente faz isso. Se você quiser, você pode nos acompanhar, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. Yuri, fica à vontade. Eu acho que o nosso processo, ele foi mudando durante um tempo, assim. Esse processo da marca, como a gente... Como eu realmente não tenho um conhecimento de pensar moda, construção de coleção,
isso foi demorando um pouco, né, para entender algumas questões, como pensar, como divulgar, como transmitir isso para o público, apesar de que eu acho que talvez essa transmissão do que a gente é, do que a gente pensa, ela sempre foi muito intuitiva, porque eu sempre coloco que há uma confusão onde começa o Yuri e começa a Negrupiche. Eu acho que é junto, eu acho que está tudo junto ali. É tanto que eu estou numa consultoria com o Instituto C&A, a Negrupiche passou num edital, e de 350 marcas que se inscreveram, entre 10 selecionadas estava a Negrupiche para passar por essa construção de brand, de pensar marca, de pensar algumas coisas. E quando eu fazendo esse processo, eu olhava e dizia assim, gente, a Negrupiche tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo, assim, porque não foi pensado, não foi planejada. Não tinha um brand, não tinha, sabe, não tem todos esses nomes bonitos que se colocam. Mas eu também penso isso da Neve. Eu falo, cara, eu fui fazendo, tinha tudo para dar errado, e acabou dando certo. Exatamente. E a comunicação é algo extremamente importante para uma marca, assim, se você não tem alguém formado, alguém pensando, alguém que já tem um direcionamento de comunicação, de como você quer transmitir o que é a marca, a essência da marca, é um risco muito grande de dar errado. Se você não tiver um cuidado, pensando principalmente nas discussões que a gente tem hoje, e pensando no público que a gente levou a Negrupiche, a gente levou um público totalmente cultural, um público totalmente informado, um público que gosta de ler, que se atenta para questões sociais. Então, um deslize, um erro de fala, um erro de colocação, um erro de pronome é um risco bem grande que a marca corre, assim, pensando no nosso público. Com certeza. Eu, até abrindo um parênteses para isso, eu acho que por a gente falar muito, né, tanto eu quanto você, a gente acaba sendo muito mais cobrado por isso, né, na verdade. Sim. Às vezes eu troco com o Rafael, eu falo assim, cara, parece que se a gente quer fazer uma coisa positiva, se a gente fizer qualquer coisinha errada, todo mundo vai massacrar. Graças a Deus isso nunca aconteceu. Mas eu tenho muito esse medo, porque acaba que a gente é muito mais cobrado do que uma marca que não fala nada, não se pronuncia, não faz, enfim, uma marca normal. Sim. As pessoas não cobram tanto quanto cobram da gente, né? Eu me sinto muito nessa cobrança, assim, em alguns momentos, em alguns locais. Mas a gente tem tentado fazer uma comunicação. Quando a gente começou, eu convidava todos os meus amigos, amigas para fotografar, independente de qualquer coisa, certo? Quando eu fui entendendo o que era a Negrupiche, a força que ela tinha e o que ela tinha como dever, eu comecei a entender que eu não poderia, não é nem poder, mas é que eu acho que não era coerente, né? A gente fotografar é uma fala que algumas pessoas às vezes se sentem incomodadas, mas é isso, né? De fotografar com pessoas brancas. Não que a Negrupiche não possa, ela não quer vender para pessoas brancas, a questão não é essa. Uhum. A questão é que para a gente é importante empoderar, visibilizar pessoas pretas, né? Pessoas pretas que foram negadas o direito de estar em fotografia, em divulgação, estar à frente de coisas, né? À frente de marcas. Normalmente, até hoje, se você for olhar alguns catálogos, a pessoa diz que tem pessoas pretas. Ela tem uma pessoa no feed inteiro dela, ela tem uma pessoa preta. Então, para a gente é extremamente o contrário. A gente quer que você entre no nosso Instagram, no nosso feed, no nosso site, e você veja uma chuva de pessoas pretas. Pessoas pretas magras, pessoas pretas gordas, pessoas pretas trans, pessoas pretas cis. Então, assim, a gente fica nessa tentativa, nem sempre a gente consegue. Às vezes demora. Não é todo dia, não é toda semana que tem uma pessoa preta gorda, uma pessoa preta magra, uma pessoa preta cis, uma pessoa preta... A gente vai tentando fazer isso, mas nem sempre a gente consegue, porque a gente, mesmo com todo esse crescimento, a gente ainda tem pouco recurso, né? A gente não consegue estar contratando modelos o tempo todo, ou contratando pessoas, não tem. Infelizmente, a gente ainda não consegue realizar esse trabalho dessa forma. E a gente vai tentando fazer essa comunicação através da fotografia de quem a gente convida. A gente tenta sempre, nas legendas das fotos, trazer um empoderamento, trazer uma fala. A gente se posiciona politicamente.
Quando a gente coloca uma foto, quando a gente vai para um evento com Lula, faz uma foto, entrega uma sacola da Negro Peixe para o Lula, a gente se posiciona politicamente. Assim, fortemente, a gente se posiciona. E eu me sinto muito feliz porque talvez fosse outras marcas que não têm o seu público muito bem definido, ela perde uma chuva imensa de seguidores, ela recebe críticas imensas por direct, por comentários, e a Negro Peixe ela perdeu talvez 100, 150 seguidores, e isso para mim não me incomoda. Não, essas pessoas não fazem diferença na Negro Peixe. Não são essas pessoas que eu quero consumir na minha marca. Vestindo uma estampa que tem rosto de mulheres pretas. Não são essas pessoas que eu quero usando essa roupa. E a gente recebeu 2 comentários. A gente recebeu um comentário na foto e um comentário no direct. E uma foi dizendo, como é que vocês têm orgulho de bater foto com um ladrão? Aí eu peguei e respondi educadamente, ainda consegui manter o meu ori, a minha cabeça calma, e respondi essa pessoa com tranquilidade. Né? Porque para um ariano isso é muito difícil. Mas consegui. E a outra, ela foi uma cliente que mora na rua da loja e que disse que a gente não devia se posicionar politicamente, porque qualquer governo estava errado. E eu disse para ela que se ela estava me dizendo isso, ela não tinha entendido o que era a Negro Peixe. A Negro Peixe ela é completamente política. Eu não tenho como separar questões políticas e questões sociais da Negro Peixe, é impossível. Se ela estava me dizendo isso, ela não tinha entendido o que era a marca. E ok. E eu acho que a gente consegue fazer essa comunicação legal porque a gente consegue fechar um ciclo bacana de pessoas que entendem o que é a marca e concordam com os posicionamentos, né, com os valores que a marca tem. Eu acho que a gente pode fazer isso melhor e a gente está tentando melhorar. A gente hoje tem uma outra pessoa cuidando do nosso Instagram. Ela não é uma pessoa que domina todas as ferramentas online, mas ela é uma pessoa que tem uma discussão, uma fala, um estudo sobre as questões raciais e que, nesse momento, a Negro Peixe estava em falta, em criar legendas direcionadas mesmo para isso. Ela estava empoderando, mas de uma forma muito geral, muito não sendo direta. E eu acho que ela precisa ser direta. Como o nome é direto, ele precisa falar de forma direta. Eu não estou falando... Mas acho que é isso. Antes de passar a fala para o Israel, que pediu para fazer uma pergunta, eu queria comentar que as falas de vocês me traz... Na verdade, quando eu falo em educação, é exatamente isso que vocês fazem. Assim. Vocês informam as pessoas. E isso já é uma forma de educação, de fazer as pessoas pensarem a partir do ponto de vista de vocês. E eu acho que isso vocês fazem perfeitamente bem os dois, assim. Quando a gente para olhar as postagens de Instagram, quando a gente escuta vocês falando dessa história da marca, quando a gente vê os propósitos de vocês, fica muito claro que toda essa comunicação, toda essa narrativa que vocês têm é passada de forma muito clara em todos esses lugares, assim. Então, eu vejo isso como uma forma educativa muito, muito boa. E eu acho que isso é o ativismo. É você colocar, não impondo, mas ensinando as pessoas do seu modo, assim. Tem uma das estampas da loja, que é a estampa que até hoje mais saiu, mais vendeu, que a gente mais teve que produzir. Quando a gente começou, a gente trabalhava com estampas prontas, a gente ia no centro, comprava, nem conhecia o que era viscose, comprava viscose da pior qualidade, porque a gente não entendia e a pessoa comprava uma roupa, encolhia e era um problema, mas foi dando certo, a gente foi ajustando. Hoje a gente trabalha com viscose exclusiva e não exclusiva. E a estampa exclusiva que mais saiu até hoje, ela é uma estampa que eu consigo pensar hoje, que eu nunca vou conseguir tirar ela, eu não consigo pensar em não produzir, que é uma estampa com rosto de mulheres negras, assim. Tem toda semana, quase todo dia tem alguém perguntando, gente, quando é que essa estampa volta? E eu fico tentando dar um tempo, assim, segurar ela um pouquinho, aí dar um espaço de alguns meses e ela retornar, porque aí consigo fazer com que ela saia com rapidez, as pessoas que estavam esperando, elas compram. Então, assim,
é um ato político quando você pega uma estampa e você coloca rosto só de mulheres pretas, e onde uma dessas mulheres tem referências, traços de uma mulher preta que foi assassinada politicamente, isso é ser político, é estar sendo político, né? É se colocar. E é isso. E outra coisa que vocês falaram é que começaram meio que de qualquer jeito, assim, qualquer jeito entre muitas aspas, mas vocês tinham medo de não dar certo, tinham tudo para não dar certo. Mas quando a gente começa algo colocando uma narrativa tão particular e tão pessoal, como a Fran sempre fala, citando a Frank de novo, é impossível que quando você se coloca tanto em algo, essa coisa dê errado. Então, é isso que eu visualizo assim, na marca dos dois. Não tinha como dar errado. É um posicionamento pessoal, é um posicionamento real de vocês dois, que é colocado ali na marca. Então, é isso, assim. Israel, pode falar, fala a sua. Eita, ok. Assim, como pessoa preta na academia, eu sei muito bem como o nosso discurso ele é focado em não existir. Ele é assassinado desde o momento que a gente entra na academia, porque é um ambiente branco, é um espaço branco, não é um espaço para gente preto. Então, dentro da academia, enquanto eu tenho o objetivo de pesquisar, entender e falar de cultura negra e ter como isso meu viés, eu compreendo a dificuldade de poder levar isso à frente, fazer pesquisa sobre isso, ter referencial sobre isso, tem quem me inspirar e tem quem andar comigo sobre isso. Então, eu fico imaginando como é fora do mercado, sabe? Como é fora da academia, para ser sincero, como é fora da academia, porque se nosso discurso já é morto aqui, imagina lá fora, que é o mundo real, que é o mundo sincero, que é o mundo dominado e feito para pessoas brancas, não pessoas pretas. Mas também pessoas que não enxergam a sustentabilidade como uma forma necessária de produzir, de consumir. Então, assim, a pergunta para os dois é perguntar como é que é a relação dessas barreiras que vocês enfrentam lá fora e como vocês fazem para contornar elas. Porque constantemente, nossos discursos, ambos os discursos que estão aqui, não são feitos para existir. Eles não devem existir, porque ele não beneficia uma estrutura capitalista e muito menos beneficia a gente. A gente tem que estar em patamares abaixo, porque a gente não pode ascender, a gente não deve ascender. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, quando a gente tenta fazer contra isso, e contra esse sistema que está chegando, a gente enfrenta barreiras, muitas. E eu gostaria de saber quais foram as barreiras que vocês enfrentam e o que vocês fazem para contornar. Olha, vou falar aqui, vou deixar a Melissa e descansar um pouquinho, vou falar aqui na frente dela dessa vez. Olha, eu acho sempre que eu fui muito guiado espiritualmente nas minhas escolhas, e onde resolvi expor a Negropiste, colocar a marca. Então, muitas coisas que as pessoas pensam que talvez eu tenha passado, de talvez dificuldade, em relação a dar seguimento à marca, muita coisa não aconteceu, e eu não vi mesmo. Eu já vi isso acontecer com amigos, falas de amigos pretos que estavam empreendendo. Eu sempre tive muito acesso à informação, apesar de ser uma pessoa preta, de uma família totalmente preta, eu sempre estudei em escola particular, em faculdade particular. Então, querendo ou não, eu estava num local de pessoas brancas, né? Eu tive acesso a pessoas brancas. As minhas amizades eram com pessoas brancas que tinham acesso a pessoas que poderiam abrir portas. E eu acho que é válido também, assim, né? É válido que pessoas brancas estejam abrindo portas para a gente, assim, quando várias outras estão fechando o tempo todo. Então, acho que eu consegui, com mais facilidade, por estar nesse local. Eu fico pensando como é uma pessoa preta que está dentro da periferia o tempo todo, com amizade com pessoas na periferia, pessoas pretas, e que ela monta os seus quilombos e que ela vai empreender, é um pouco mais difícil. Eu não vou dizer que para mim teve essa dificuldade, não teve. Mas eu sempre fui muito desacreditado, talvez, assim, pela própria família, por acreditar que a gente não está num local de empreender. Eu sou a primeira pessoa na minha família que empreende. Na minha família, por parte de mãe, que é de pessoas totalmente pretas. Meu pai é um homem branco. Mas na parte da família da minha mãe, eu sou a primeira pessoa que empreende e que caminha para isso. Talvez minha tia é uma pessoa que empreendeu, mas, tipo, durava 2 meses. Aí ela não conseguia, não dava conta, não acreditava. Então, eu sou a pessoa que talvez esteja abrindo esse caminho, né? Depois de mim, outras pessoas na família começaram a pensar em empreender.
mas eu não tive esse referencial. E não ter essa referência também é um pouco complicado, né? Quando você não tem alguém, alguém a quem se espelhar, quando você não tem alguém que vá lhe dar um investimento. Eu não tive minha mãe nem meu pai para me dar um investimento. Meu pai, ele talvez tivesse condições de me dar esse investimento, mas ele não acreditava, porque ele acreditava que o investimento que ele tinha feito comigo era pagando a minha faculdade de gastronomia. Então, o meu dever agora era trabalhar como gastronomia. Que hoje eu trabalho na escola de gastronomia, hoje eu tenho 2 empregos. Eu sou o pai do Cris, eu tenho a Negro Piche e trabalho como produtor cultural na escola de gastronomia. Mas durante muito tempo, quando eu estava só na Negro Piche, ele não quis investir, ele não acreditou. Ele só acreditou quando a loja estava aberta. Quando a loja estava aberta, inaugurada, e cheio de gente na porta, fazendo festa e batendo palma, aí ele acreditou. Naquele momento eu vi nos olhos dele que ele acreditou que aquilo ali poderia se tornar algo importante, né? Quando na verdade já era algo importante, né? Para várias pessoas, talvez não era para ele. Porque talvez para ele, que é um homem branco, tem uma marca que se chama Negro Piche, que se posiciona, para algumas pessoas brancas isso é muito violento, né? Não precisa disso, não precisaria disso, né? Mas acho que basicamente é isso. Mas eu tenho a história de uma amiga que empreende, que ela é uma pessoa preta daqui da cidade, e que ela estava numa feira, a mesma feira que eu, mas ela é uma mulher, né? São situações difíceis, a sociedade até nisso, ela vai diferenciar completamente. Ela estava lá expondo a roupa dela, as roupas que ela faz, que ela e a mãe dela e a avó dela e tal. E uma mulher branca veio para experimentar a roupa. Aí ela disse, se você quiser eu posso lhe ajudar na hora de vestir. E a moça disse, na hora que ela estava vestindo, que ela estava amarrando o vestido, a moça, eu acho tão lindo você me arrumando, parece a minha mucamba. E ela disse que não conseguiu reagir. Ela não conseguiu reagir, assim, ela não conseguiu falar, ela ficou completamente parada naquela situação. E que essa situação, ela acontece, assim, ela acontece frequentemente comigo, isso nunca aconteceu, mas são pequenas situações de racismo de uma amiga que estava no McDonald's, levando a filha de uma amiga, e o cara chega com um sanduíche e diz para ela, tá aqui o meu sanduíche, eu não comi todo, você não quer? Se fosse uma mulher branca, ele teria oferecido o sanduíche dele todo mordido e babado para ela, ele não teria oferecido. Ela olhou para ele e disse, não, eu não quero, eu tenho condições de comprar o meu. E são pequenas situações de racismo que a gente vai vivendo nesse cotidiano. Na loja a gente já teve, tipo, eu queria uma camisa dessas mulheres pretinhas, e você via a fala, a forma como falava, a entonação da fala, né? Mas nunca algo muito explícito. Mas a gente já percebeu pequenas entonações de fala quando vai se direcionar ou quando vai chegar na temática, né? Cara, sem palavras, depois dessa eu não consigo nem falar mais nada também, né? Mas assim, do meu lado, também, sobre a pergunta do Israel, eu nunca sofri alguma coisa muito forte, assim, comigo também. Assim, é claro também que eu falo muito sobre empreendedorismo feminino, e ao mesmo tempo eu já sofri mais até quando eu trabalhava na outra empresa do que na minha própria, sabe? Eu acho que por ser mulher e eu tinha um cargo bom, e eu sou pequena, tipo, eu tenho cara de criança, e as pessoas não levavam muita fé no trabalho, ou quando eu falava, sabe, uma coisa meio, sabe, aquilo. E ao mesmo tempo, eu acho, eu já senti isso na Leve também, por exemplo. Trabalhei eu e o Rafael, que é meu sócio, e as pessoas me cobram muito sobre... E o Rafael é sócio e meu namorado, e as pessoas me cobram muito sobre casamento e filho e tudo mais, e eu falo assim, cara, eu não tenho condições de pensar nisso agora porque eu tenho uma empresa para tocar. E ao mesmo tempo as pessoas acham que, na verdade, quem toca é o Rafael, quem leva mais para frente é o Rafael, e
Na verdade, não, né? Sou eu, só que parece que ele, por ser homem, tem mais credibilidade do que eu. Eu nunca senti, ninguém nunca me falou isso, sabe? Me machucando, assim. Mas são coisas que a gente meio que percebe, sente. Mas, em outro lado também, acho que outro ponto da pergunta é sobre a dificuldade do empreendedorismo. Eu acho que não é fácil não empreender. O Yuri também, provavelmente, ele vai concordar. Principalmente aqui no Brasil, é uma coisa muito difícil. Eu acho que se você não acreditar muito no que você faz, corre um grande risco de não dar certo, porque a gente não tem incentivo, não tem estímulo, tanto das pessoas ao redor, talvez, de falar, cara, será que isso vai dar certo mesmo? Ou será que isso é história da cabeça dela? Quanto incentivo do governo em si e tudo mais. Até em questões de juros e valores e tudo mais, tudo conspira para não dar certo. Então a gente tem que batalhar muito. Muita gente me pergunta, fala, cara, eu tenho muita vontade de empreender, eu quero muito abrir um negócio, o que você me sugere, o que você me ajuda? E eu sempre falo assim, cara, você quer muito, você tem que querer muito, porque é uma coisa muito difícil. E não é só porque alguém vai te falar isso ou alguém não vai comprar por esse motivo, mas eu acho que assim, tudo em torno de uma marca tem uma grande dificuldade. Eu não sei se lá fora seria mais fácil, mas aqui no Brasil eu sinto isso, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Dentro disso tudo, assim, tem uma fala aqui no chat da Brenda que ela coloca coloca o seguinte: me julguem, mas eu tenho tentado ao máximo me relacionar com mais pessoas pretas para ter mais referências e construir referências também. Percebi que as minhas plataformas de pesquisa são super embranquecidas e não me representam. Eu acho que isso tem a ver um pouco com os dois lados, assim, tanto da Melissa e muito, muito com o do Yuri. Do Yuri no sentido de referências pretas no geral, porque a gente sabe, socialmente falando, o quanto isso é marcado. E no caso da Melissa, e dos dois, na verdade, é que a gente sempre tem que se cercar de pessoas que querem que querem o nosso bem e também fazer redes que também estão dentro de uma realidade em que a gente se coloca. A gente precisa se cercar de pessoas que acreditem no que a gente acredita, assim, para conseguir levar adiante os nossos projetos, enfim. E, bom, a gente tem meia hora, eu acho que a gente pode continuar com o chat. Eu tenho mais uma pergunta aqui para vocês. Eu queria só falar. Yuri, pode falar. Não, é só para dizer que tem a pergunta do João também no chat. Certo, deixa eu só pegando um pouquinho do que a Melissa falou, pensando sobre esse local, né? Porque eu também sou um empreendedor com um sócio e que é uma mulher, e que normalmente nesse local de fala, na sua grande maioria, quem está em destaque sou eu. Normalmente, porque eu sou o fundador da marca, e eu sempre digo que dentro da Negro Piche, eu sou o coração e a cabeça. Quando eu digo a cabeça, porque toda a ideologia, todos os valores, ele tá muito comigo. Esse processo com a minha mãe, ele está crescendo, está se tornando uma semente que está começando a germinar, florescer, e que ela está começando a se abrir para entender as questões. Hoje ela já consegue olhar para uma campanha publicitária na televisão e dizer por que não tem pessoas pretas, né? Na frente da minha avó, que essa discussão na geração dela nunca tinha chegado, né? Mas eu fico pensando muito sobre o que Melissa falou mesmo, assim, né? De como colocam a mulher como empreendedora, né? No nosso caso é completamente contrário, porque quem faz o braçal é minha mãe.
Quem faz o trabalho braçal mesmo na Negropista são as mulheres, assim, né? São as mulheres que estão no trabalho da costura, são as mulheres que estão no trabalho de infestar o tecido, de cortar o tecido. É minha mãe que está cuidando de toda a produção, é ela que vai comprar botão, vai pegar tecido, vai descarregar o carro com tecido. Eu passo o dia no meu outro trabalho e, na verdade, fico meio que dando os comandos, né? Ou fazendo o processo criativo das estampas, pensando como é que a gente vai se comunicar e tal. Mas o trabalho braçal, o trabalho forte, quem faz é ela. Ela que está no dia a dia. Mas quem vê a gente nas feiras, muitas vezes não pensa isso, né? Vê a mulher talvez como esse local da fragilidade, mas que não é. Assim, na grande realidade do empreendedorismo, as mulheres é que estão construindo, né? Que construíram sempre todo esse espaço. Eu super concordo também. O Rafael, ele trabalha comigo e ele trabalha num outro trabalho dele e eu sou 100% na Leve. Mas direto, 1 milhão de vezes eu escuto, mas você consegue porque ele te ajuda, né? Então, assim, eu acho isso sim, obviamente, eu consigo tão bem porque ele me ajuda, ele tá ali, ele trabalha comigo. Mas não significa porque ele é um homem que ele toma a frente. Não, na verdade, quem toma a frente sou eu. E quem faz tudo... Mas parece que as pessoas enxergam que uma mulher só consegue porque um homem ajuda, né? Na verdade, isso não tem nada a ver, né? Essa fala de vocês me lembrou, assim, a minha realidade de vida mesmo. Porque eu também não, na verdade, eu sou filho de mãe solo, em que ela foi a provedora de tudo que eu sou hoje, praticamente. Ela é costureira também, então ela foi o trabalho de braçal de muitas empresas por aí, em que ela nunca foi visibilizada por isso. Pelo contrário, foi uma relação muito de sobrevivência. E então a gente tem essas realidades aí em que a mulher é sempre apagada, né? Da sociedade mesmo, em um âmbito geral. Eu vou trazer a questão que o João colocou no chat, que é qual a visão de vocês sobre o mercado e a expansão das marcas ativistas para o futuro. Olha, eu acho que tem surgido uma consciência muito grande, mas eu fico pensando se essa consciência de quem consome não está muito na nossa bolha, sabe? Porque eu vejo, pensando aqui em Fortaleza, né? Pensando locais, centros de confecção, como o próprio Centro Fashion, que é muito delicado falar sobre, né? Mas pensar que várias marcas que estão ali, elas estão num processo de escravização de quem costura, porque para mim uma costureira é que faz toda uma peça de roupa que é vendida a R$100 e que ela ganha R$2, R$3 para fazer toda aquela peça, certo? Com a energia dela, com a linha dela, com tudo dela, é um trabalho escravo. Para mim é um trabalho escravo. E tem uma multidão de pessoas consumindo desses locais. A gente diz que o consumo consciente está aumentando, mas ele ainda não é suficiente, né? Ele ainda não é suficiente mesmo, assim. Eu acho que tem surgido muitas marcas interessantes, muitas marcas legais, tem muitas marcas com posicionamento sobre algumas questões, mas também tem muita marca que é só marketing mesmo, assim, né? Estou falando sobre isso porque está todo mundo falando sobre isso, mas que no fundo, nos bastidores daquela empresa, não acontece. Aquilo não acontece. Eu estou falando aqui sobre... tem uma marca aqui que está falando sobre racismo. Ela colocou pessoas pretas na fotografia e disse que está falando sobre racismo. Mas e aí, o que é que ela faz dentro da empresa dela, com os funcionários? Ela está colocando pessoas pretas para ocupar espaços interessantes. Tem pessoas pretas ganhando bem, tem pessoas pretas ocupando cargos grandes dentro daquela empresa, e as pessoas pretas que trabalham em cargos tidos como inferiores, elas são respeitadas, elas ganham o suficiente para que elas possam sobreviver e alimentar suas famílias. Como é que a gente faz isso no dia a dia, né? Como é que a gente realiza?
Então, tem surgido marcas, mas é importante também verificar. Eu conheço marcas que falam em Fortaleza. Eu posso falar, talvez, aqui do mercado de Fortaleza, que fala sobre feminismo, a sororidade, nós mulheres, nananana. E eu conheço gatas que trabalham dentro daquela empresa e que o namorado da dona tratam as gatas mal. Que a gata vê isso e eu já estou no nível de intimidade com vocês chamando de gata. Gente, como é que pode? E tratando as funcionárias daquela empresa, as colaboradoras, de forma totalmente desrespeitosa, fazendo falas e, de repente, não paga o suficiente para as pessoas que elas colocam como colaboradoras e amigas, porque nós somos amigas, nós somos mulheres fortes juntas, mas que, no final, só quem está crescendo é aquela pessoa. A fala dela não é coerente com o que ela faz, né? O que ela diz, o que ela vende na empresa dela, porque ela vende como mulheres, assim, somos mulheres, é o ponto-chave. Se a sua empresa é completamente para isso, você não é coerente dentro da própria empresa, como é que você é coerente no resto do mundo, né? Como é que você chega em outros locais e é coerente? Não é, infelizmente. Eu acho que é importante, mas também é importante a gente, enquanto consumidores, verificar o que estamos consumindo, né? Hoje, dentro da minha vida particular, eu tento consumir só de marcas que eu conheço o dono, que eu sei de onde vem aquele produto, de como aquele produto foi produzido, que não tem um trabalho escravo sobre aquilo. O próprio restaurante, como eu trabalho com gastronomia, também vou muito para restaurante, adoro comer. Então, tem restaurante que eu sei de maus tratos ao funcionário, assim. Tem restaurante que eu não vou, eu não frequento mais, porque estar lá é concordar, né? É aceitar que aquilo permaneça, né? É aceitar. Então, assim, eu acho que a gente tem que consumir de marcas que se posicionam, que se colocam politicamente, mas é importante também pensar se esse discurso ele é coerente. Eu concordo total também. Eu acho que o trabalho escravo moderno, na verdade, na moda, ele é... Acho que a moda é um dos setores que tem mais índice de trabalho escravo moderno, né? Na verdade, né? A indústria da moda. Ou seja, nos dias de hoje. Então, assim, se hoje em dia que a gente fala muito sobre esse tema, se existem marcas conscientes, se os consumidores se dizem conscientes, ainda tem um índice tão grande desse trabalho de escravo moderno, eu acho que isso vai demorar um pouco ainda para se contornar completamente, sabe? Eu acho que a gente está num caminho, eu acho que só de já existirem marcas novas falando sobre assuntos políticos, falando sobre conscientização, não somente querendo vender um produtinho sem história nenhuma por trás, isso já é um ganho gigantesco, sabe? Eu acho que a gente já tem um avanço muito grande, mas eu acho que para isso se contornar completamente vai demorar um tempo ainda, sabe? As próprias consumidoras, assim, pessoas que eu conheço falam muito bem da Leve, cara, eu super apoio, eu super acredito, mas ao mesmo tempo a gente vê que as pessoas consomem outras coisas sem mesmo conhecer as histórias, né? Eu acho que, assim, eu não faço isso, mas é porque eu tô muito ali dentro. Eu acho que o Yuri também não faz, porque ele tá muito... A gente vive muito a cadeia produtiva da moda. Então, assim... e o Yuri da gastronomia também. Então, assim, a gente conhece muita coisa e é quase impossível pra gente pensar em uma coisa diferente dessa. E eu acho que vocês também, que estudam moda e que estão entendendo esse mundo, é quase impossível. Mas as pessoas que não chega essa informação de fácil acesso assim, para elas, isso acaba passando um pouco banal ainda hoje em dia, sabe? Mas, por outro lado, eu também... Foi o que o Breno falou lá no começo. A gente tenta ser muito positivo as marcas grandes. Por exemplo, na Paris Fashion Week que teve agora, eu vi desfiles
falando sobre ativismo ambiental e coisas que não aconteciam isso há um tempo atrás. Se elas estão querendo se aproveitar da situação, eu não sei, né, na verdade, não tem como a gente saber o que está passando por trás dessas marcas, mas só delas falarem sobre o assunto, sabe, eu acho que só das marcas grandes falarem sobre o assunto, isso já abre os olhos dos consumidores, já abre os olhos de quem gosta de consumir moda de verdade, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Eu uma vez, desculpa, Breno, uma vez, na verdade, algumas vezes na loja, chegaram para mas por que a camisa de vocês é uma camisa de botão, de viscose, e que ela custa tanto lá no Centro Fashion, eu compro pela metade? Eu disse, olha, eu infelizmente não tenho como saber o preço, não sei saber como é que o outro precifica o produto dele. Mas eu sei que dentro do meu trabalho, ele não tem trabalho escravo, ele não tem tecido de contrabando, a gente não vai trabalhar com tecido de péssima qualidade, a gente paga um aluguel, a gente tem energia, a gente tem uma vendedora que recebe um salário ok. Então, a gente tem outros custos, eu não sei como é que funciona lá, mas eu posso te falar dos meus custos para que esse produto chegue aqui. Então, assim, existe o consumo consciente, mas ainda existe muita gente que vai questionar o valor do seu produto sem entender o que é que precisa para que aquele produto chegue ali e que para que ele seja um produto minimamente... não vou dizer nem a palavra sustentável, porque o meu produto eu não consigo colocar como sendo sustentável, mas eu digo sustentável na questão humana, né? Na questão de humanidade, de pensar, humanidade é um produto sustentável. Sim, super consegue. Só de você pensar na cadeia produtiva de mão de obra e valorização da sua mão de obra, você, assim, eu não sou nenhuma experiente no assunto, né? Mas eu acho que só de você não apoiar o outro tipo da mão de obra, você já tem um produto sustentável, né? A sua cadeia produtiva é sustentável, no caso. E é isso. Breno? Então, quando eu paro para pensar... Tipo, eu concordo com vocês quando fala que essa questão das minorias e tudo mais é muito dentro de uma bolha em que a gente está inserido. E aí eu passo a tentar amplificar isso para entender melhor. Eu entendo como um problema estrutural de classes mesmo. No sentido em que eu sei que tem toda uma problemática por trás da forma produtiva do Centro Fashion, mas ali é onde muita gente tem acesso a consumo, entendeu? De roupa. A gente sabe, infelizmente, porque isso não é uma prática comum, e principalmente no Brasil, que essas questões ambientais, essas questões de colocar a marca num lugar certo, correto, ela custa muito caro. A Melissa falou sobre a importação do tecido que ela utiliza, que é um tecido reciclado e tudo mais, a partir do nylon das redes, e isso, o preço disso é muito alto. Então, infelizmente, quando a gente para pensar numa estrutura de classes, não faz sentido em que uma pessoa que recebe, e isso é todo um círculo mesmo, uma pessoa que trabalha e recebe, trabalha em situação escrava mesmo para sobrevivência, consumir uma peça que tem um valor percebido e também um valor monetário maior por conta de onde ela está inserida, sabe? É um problema muito, muito enraizado, assim. E a Francisca abriu a câmera, eu acho que ela quer comentar alguma coisa. Tá. E para partir para nossa última pergunta, que a gente está pertinho do fim. Mas, Breno, só para dizer que eu concordo completamente com você em relação a isso, né? Pensando em questões sociais, eu acho que é extremamente válido e é o que acontece mesmo, porque quando você ganha pouco, você vai ter que gastar pouco para consumir. Mas eu fico pensando numa parcela também de pessoas que não... O público só do Centro Fashion não é só a galera da periferia. Tem uma galera que sai da UDO, tem uma galera que compra na Adidas,
mas que também compra no Centro Fashion, né? Aí eu fico pensando que essa pessoa já chegou gente com roupa importada na loja e dizendo que a roupa que eu estava produzindo estava cara. Ela teve cara de pau para isso. Então, assim, ela acha... Ó, não sei se a questão é essa, mas, tipo, às vezes ela chega numa loja de uma pessoa preta e ela quer, talvez, desvalorizar o trabalho daquela pessoa, mas ela consome roupas que são 4, 5, 6 vezes mais do que aquilo e que ela não chora um desconto naquela loja. Mas na minha ela quer me pedir um desconto, quer saber quanto é que ela ganha de desconto se ela passar no débito. Assim, eu não tenho problemas quando eu estou na loja, né? Não quando a vendedora tá, porque são situações distintas. Mas quando eu estou na loja, se chegar uma pessoa preta, que eu sei que ela é uma pessoa preta, periférica, e que ela tá fazendo um esforço para estar ali comprando, eu parcelo na quantidade de vezes que ela precisar. Mesmo que normalmente, na grande maioria, eu não faça. Mas eu percebendo a situação, eu faço isso porque eu acho que não somos iguais. Nós não somos iguais. Nós não estamos nos mesmos locais. Nós não temos nós não temos as mesmas condições financeiras, nós não temos as mesmas estruturas familiares. Então, para cada caso, ele é um caso. Eu não quero que a gente seja igual, que trate a gente com igualdade. Eu quero que trate a gente com equidade. Para mim é importante pensar equidade e não igualdade, porque não somos iguais. Dona das nossas vidas, pode falar. Não, eu só quero contextualizar aqui o Centro Fashion para a Melissa, né? Porque ela não deve estar entendendo nada, né? Então, o Centro Fashion, Melissa, é um grande espaço de comércio popular, entre aspas, que tem aqui em Fortaleza, e que tem vários nichos, né? Mas começou com essa ideia de colocar camelôs num espaço fixo, né? E aí são vários andares, e cada andar tem roupas de todas as formas, preços, modelos, qualidades, né? E é vendido como esse lugar de comércio popular, né? Embora nem sempre tenha peças só populares, né? Falando aqui só em termos de preço, né? Porque tem algumas coisas lá que às vezes a gente vê que nem vale o que o povo está cobrando em termos de qualidade do tecido, de acabamento e tal, mas acaba que tem. E talvez essa galera, né, que da aldeota vai, né, também eu já vi várias pessoas, blogueiras, falando assim: ai, mas é porque no Centro Fashion tem para tudo, né? Tem para todos os gostos, tem para todos os preços. E aí eu quero deixar o gancho que a gente vai discutir na mesa de hoje à noite, a democratização da moda, né? Uma pergunta, em forma de pergunta, e a gente vai esse assunto, né? Da democratização do acesso, que é o que o Yuri fala, né? Que se não tem igualdade, como é que vai ter democratização, né? Como é que vai ter o desconto, ou como é que vai ter o conhecimento sobre aquela marca, sobre o valor que ela vai ter e que por isso está cobrando X ou Y. Gente, e para finalizar, a última perguntinha, eu queria saber como é essa relação das filosofias da marca de vocês com as pessoas que fazem parte da marca. Como que como isso se reflete na sua equipe que vai desde a pessoa que costura, tipo, elas têm isso para si, como vocês têm, como a marca tem. Eu queria entender melhor isso, assim. Olha, dentro da Negropich hoje, a gente tem... Sou eu e minha mãe como sócio, temos a vendedora da loja física, que é minha prima. A gente tem 2 costureiras trabalhando na fábrica, que é na parte superior da casa da minha mãe. E tenho 2 tias trabalhando na parte de finalização, acabamento, passar roupa, embalar, dobrar, cuidar do estoque para mandar para a loja. E assim, eu não consigo dizer que 100% da nossa equipe está completamente coerente com o discurso da marca. É um trabalho que a gente vem construindo, porque a gente não coloca como um critério de vou contratar uma pessoa se ela tiver uma consciência política e social sobre o que acreditamos. Mas a gente acha que pode construir isso juntos, né?
Eu posso trazer alguém que não entende sobre questões raciais, mas que é uma pessoa preta, e que quando ela estiver junto de nós, e que ela possa construir isso junto, ela possa aprender, ela possa ouvir, ela possa colocar as experiências dela, e através também das experiências dela, a gente possa compartilhar, né? Eu acho que hoje uma boa parte é bem coerente. Eu acho que quem está bem à frente da marca está bem coerente com o discurso, com a fala. As pessoas que estão por trás, tem algumas que a gente está construindo. Eu tenho uma tia que ela é muito delicada para falar alguns assuntos. Assim, eu sou a pessoa que meio que vou para o enfrentamento, nem sempre é um enfrentamento assim mesmo de enfrentamento, mas é um enfrentamento de colocar as questões, de tipo, tô aqui na fábrica do nada e vou mostrar um Reels do Instagram que é polêmico, sobre alguma coisa polêmica. Então eu mostro, espero a reação dela e digo, olha, desculpa te falar, mas tu tá errado, esse teu pensamento aí, ele tá equivocado, preste atenção, você é uma mulher preta, porque isso. Então a gente vai fazendo um processo de compartilhar conhecimento. Eu ia usar a palavra educação, mas não acho que talvez seja essa palavra melhor. Acho que é uma partilha mesmo, né? De conhecimento, de troca de ideias, de ideologia, de conceito. E é assim que a gente meio que vem fazendo, assim. E tem as pessoas que trabalham com a marca de forma mais indireta, que hoje a gente tem uma pessoa que é o amor da minha vida, que cria as estampas, que é o Matheus M. Dias Preto. Ele é fotógrafo e artista visual daqui da cidade. E que tem um diálogo incrível. Quando eu vou criar estampa, eu não sou uma pessoa organizada, então eu mando áudio para ele, eu digo, olha, tô pensando numa estampa assim. E é por áudio mesmo, não tem um negócio que eu vou criar, que eu vou fazer. Não, vou mandar um áudio para ele do que é que eu quero falar. Eu disse, olha, eu tô pensando muito sobre isso está batendo na minha cabeça muito forte, e a gente precisa criar 3, 4, 5 estampas pensando nessa temática, e é assim que a gente vem trabalhando e construindo isso juntos, né? E tem sido muito importante, porque ele tem conseguido entender isso muito bem. Acredito que por ele ser um homem preto, periférico, gay, então a gente consegue ter uma visão muito parecida sobre as coisas. Então esse diálogo flui muito bem. Mais ou menos a mesma coisa do Yuri também. A marca é muito pequena ainda, né? Na verdade, são poucas pessoas, então a gente consegue conhecer a fundo todo mundo que entra. Então, assim, não é uma coisa, o RH contratou fulano, e aí você nem sabe quem é. Não, sou eu mesmo que estou contratando, né, no caso. E a gente trabalha muito com terceirizados, né? Por exemplo, a nossa confecção é terceirizada, eu conheço todo mundo de lá. Obviamente, toda semana estou batendo lá, eu acompanho tudo junto com elas, mas quem contrata é a dona da confecção, e eu lido muito mais com ela diretamente, né, no caso. A empresa que trabalha cuidando das nossas mídias sociais também, todo mundo terceirizado, direto na marca. Sou eu, o Rafael e uma estagiária que está com a gente, que ela fica comigo tanto no estilo quanto no marketing e tudo mais, mas são as pessoas em si, nosso grupinho. Mas o que eu acho? Eu acho que, não sei se por consequência, as pessoas que já chegam para trabalhar com a gente, as pessoas que trabalham nas mídias sociais, na parte de assessoria, criação, estampa, design, eu não sei o que acontece, mas todo mundo já vem para leve com essa cabeça e já, assim, meio que já chega já conhecendo a marca e já falando. Eu acho que os valores das pessoas, quando vão trabalhar uma com as outras, eles têm que se comunicar, sabe? Então, pra gente, assim, pra mim, no caso, aconteceu e acontece de uma forma muito natural, sabe? Eu também não sei se é porque, como a gente está muito próximo, eu consigo identificar muito, eu conheço todo mundo que trabalha ali, isso fica mais fácil. Ou se foi uma questão de coincidência mesmo, as pessoas se atraem, né, quando elas vão trabalhar uma com as outras, empresas que querem trabalhar com outras empresas, elas querem trabalhar com os mesmos propósitos. Não tem porquê uma empresa que fala sobre X assunto
trabalhar com uma outra empresa que fala sobre um assunto completamente diferente, né? As empresas não vão bater entre si. Então, eu acho que é uma questão de consequência e coincidência também, sabe? Então, para a gente, para a Leve, as pessoas que trabalham no nosso meio, elas conversam muito sobre os mesmos valores e até a gente quer conhecer a pessoa. Então, isso tudo aconteceu e acontece de uma forma muito leve também, sabe? Dentro da... de novo. Amigo, vai. Dentro da Negrupiche, hoje as pessoas que trabalham na marca, elas todas ou moram ou nasceram no bairro onde eu nasci e me criei. Assim, todas as pessoas que trabalham na Negrupiche hoje, ela é da região ali da Barra do Ceará, Alvaroene, né? Eu nasci e me criei no bairro Alvaroene, aqui em Fortaleza. E todas as pessoas que trabalham, elas são de lá. Então, todas as pessoas a gente conhece, algumas têm posicionamentos, crenças muito diferentes, né? Assim, dentro da Negrupiche. A gente tem pessoas testemunhas de Jeová, como tem eu que sou do Candomblé e que a gente se dá bem, a gente conversa. Tem, de repente, uma hora que a gente está colocando nossos pontos de vista, assim, no momento de lanche, e a gente está falando sobre religião e ela está falando da dela, eu tô falando da minha, e de forma respeitosa, e que isso vai acontecendo e que a gente vai construindo, vai desmistificando e vai conversando. E que eu acho que também é um local de construção, né? Quando a gente cria esse local de trabalho como um local também de construção de conhecimento e de respeito ao que o outro escolhe como vida, né? Eu não sei se é algo de uma bolha que eu estou inserido, a gente, não sei. Mas eu, particularmente, eu não consigo me sentir bem em um lugar que não diz respeito a quem eu sou. Então, os lugares que eu procuro compartilhar conhecimento, que eu procuro trabalhar junto, eles estão muito dentro dessa realidade. Foi até por isso que eu fiz essa pergunta, assim, para compreender melhor de forma mais ampla, né? Mas, enfim, a gente deu tempo, já passou, inclusive. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Vocês trouxeram discussões incríveis pra gente, partilhas maravilhosas, que acrescentaram aqui, mas que também acrescentam muito na sociedade a partir do trabalho de vocês. E eu estou muito feliz de ter participado dessa roda, nesse lugar, dessa mesa, no caso, nesse lugar, porque, enfim, foi uma tarde muito, muito legal. E eu dou a palavra para vocês, para darem suas considerações finais, e muito, muito obrigado. Que bom, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado. Eu tô lendo aqui os comentários agora. Muito bom, de verdade. Eu gosto muito quando as pessoas se identificam. Foi o que eu falei também. Não é que a gente não é que o que a gente fale, o que a gente passe é completamente verdade ou é o certo, mas é a verdade que a gente acredita. Então, quando a pessoa se identifica, ela concorda com o que a gente fala também. Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo, sabe? Eu fico muito feliz das pessoas reconhecerem essa troca também. Eu fico muito feliz de ter sido convidada por vocês e ser convidada para falar sobre esse assunto, porque, assim, teoricamente foi uma coisa que a gente criou, sabe? A marca não existia, nem a minha, nem o do Yuri, então, uma coisa que a gente cria, que as outras pessoas se identifiquem também, eu acho isso muito importante, tanto para a história da Leve, até principalmente, eu acho, para a minha pessoal também, sabe? E é isso, eu queria agradecer o convite. Segue a gente lá no Instagram. E tô brincando, mas é isso, gente. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Gente, eu agradeço muito o convite. Acho que talvez tenha sido uma das falas que eu mais tenha me sentido à vontade e feliz ao finalizar, assim, de ter sentido que falei, talvez o que precisava, o que queria falar, e de como talvez queria conduzir a minha fala, assim, né? Porque realmente o que me deu muito medo nessa fala foi de ser pessoas da moda. Gente, como é que eu vou falar para pessoas da moda que não tem formação nenhuma? E eu vim muito consciente de que eu ia falar sobre a minha história, a minha experiência com a marca. Eu não vim, assim, não vim para falar conceito ou falar... Não, vou falar do que eu posso falar, da minha vivência, de como isso aconteceu comigo.
e me senti muito feliz, muito contemplado. Me senti honrado com o convite. Eu já participei de um evento, fui expor no ICA, eu acho que eu não sei se era esse evento ou se era outro, mas eu fui expor num evento que estava acontecendo no ICA, e eu disse, gente, será que um dia eu vou ser convidado para falar num evento desse? E hoje estou aqui, muito feliz, e gratidão por esse convite, que a gente possa ir, dentro dos nossos ciclos e das nossas bolhas, a gente possa ir construindo um mundo talvez melhor, a gente possa construir para que no futuro os nossos filhos, netos ou filhos dos nossos amigos, se a gente não tiver filho, porque está tudo bem, possam viver talvez melhor, né? Possa viver num ambiente mais pensando em sustentabilidade, que os meus filhos ou os meus netos ou os filhos dos meus amigos pretos possam viver em sociedade melhor, e não ter problemas ou viver situações racistas e possam viver tranquilamente, né? Pensando que é muito difícil isso acontecer para os filhos dos meus amigos, mas quem sabe para os netos dos filhos dos meus amigos isso aconteça, e que a gente vá construindo. Muito obrigado, gratidão pela escuta. Eu só queria falar também que ano que vem, se vocês me convidarem, eu quero ir fisicamente para ir. Vou conhecer tudo, vou conhecer vocês. Vai ser uma viagem maravilhosa. Por favor, venha e sinta-se convidada. Né? Bom, eu também quero agradecer mais uma vez, né? Acho que a gente teve uma tarde muito maravilhosa. Não no sentido de jogar floreios, mas no sentido de enaltecer as verdades que vocês trazem. E aí, eu quero encerrar dizendo que não é sobre moda, né? Acho que o Yuri entendeu isso à medida em que ele foi falando hoje aqui, né? Que ele não vinha falar de conceitos nem de coisas da moda, porque isso a gente já vê nas teorias e nos livros, né? O que a gente quer exatamente é conhecer as outras verdades e ver como elas reverberam ou não na gente, né? E a partir disso, entender que não é sobre moda, é sobre escolhas. E aí, se é sobre escolhas, é como a minha escolha vai impactar na vida do outro, né? E aí, consequentemente, na construção ou não construção de um mundo melhor, que é a nossa missão aqui, como eu disse antes, tá? Então, muito obrigada a vocês, né, por terem aceito. Que bom que você já foi para a SAM, Yuri. A gente abria um edital da feirinha, né? Então, tinha várias pessoas autorais e que bom que você esteve lá. Esperamos ansiosamente que a gente consiga no próximo ano estar no presencial novamente. E claro, Melissa, vem para Fortaleza, estamos aqui te esperando, né? Sempre, né? No ICA, na UFC, para fazer um city tour pela cidade, né? Já tem outro contato aí que é o Yuri para te levar para Praia de Iracema, né? Então já está tudo em casa e está tudo certo e está tudo bem. Foi muito bom e agradecer também a todo mundo que esteve aqui com a gente durante essas 2 horas, né? O convite para mais tarde eu já fiz. E segue a vida, né? Estamos aqui no nosso trabalho de formiguinha, como diz o Breno. Um beijo grande e até daqui a pouco, 7h30.